Boa noite, irmãos. No dia 27 de outubro se comemorava costumeiramente o Dia do Idoso. Com o advento do Estatuto do Idoso, que foi publicado no dia 1º de outubro, então essa data passou a ser comemorada no dia 1º de outubro, coincidindo com a data do Estatuto. E é sobre o idoso que nós vamos conversar um pouco essa noite, trazendo algumas informações e procurando entender como a doutrina espírita encara e nos orienta acerca do idoso. O primeiro passo, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o espírito que habita um corpo idoso é o mesmo espírito que, saindo da erraticidade, então entre uma e outra encarnação, chama-se erraticidade, saindo da erraticidade, fecundou, junto com a fecundação, lá no ventre da mãe. Se transformou no embrião, no feto, num bebê, uma criança, o jovem, o adulto e chegou ao idoso. É o mesmo espírito. É o mesmo. O que muda com o tempo é o somatório de novas experiências adquiridas nessa nova existência e que, se antes a sua condição motora estava com toda a energia, com toda a fluidez, com o passar do tempo, ela começa a ser limitada. Os órgãos começam a sofrer limitações, né? O corpo vai sofrendo limitações, até que chegue ao desencarne. Porém, o espírito é o mesmo. Isso nós temos que ter sempre em mente. Na questão 685 do Livro dos Espíritos, que é desdobrada em duas questões, 685 e 685A, Allan Kardec indaga da espiritualidade maior se o homem tem direito ao repouso em sua velhice. E a resposta dos espíritos superiores é sim. Ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas já lá, naquela época, haviam problemas que existem hoje. E Kardec desdobra a pergunta e insiste. Mas se o recurso que tem, mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e não o pode? E aí nós sabemos que existem muitos ainda nessa situação. E a resposta da espiritualidade maior é: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, ou seja, então, dentro da família, o forte deve trabalhar pelo familiar fraco. Se faltar a família, a sociedade deve lhe tomar o lugar da família, assumir essa responsabilidade pelo seu idoso. E conclui: é a lei da caridade. Fica muito claro nesse ensinamento o que Jesus nos ensinou no segundo dos dois mandamentos que ele nos deixou. Ele só deixou dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Está claro no segundo mandamento o que a espiritualidade diz para nós aqui através de Kardec, lá na questão 685A do Livro dos Espíritos. Se a família estiver em falta, a sociedade deve assumir. E por quê? Porque trata-se de um processo de aprendizagem pelo qual todos nós passamos. Todos nós passamos vários ciclos reencarnatórios. E em cada um desses ciclos reencarnatórios,
passamos por várias etapas. Falamos há pouco, não é? Como numa semente, que ela fecunda, né? Ela germina, ela vai crescendo, chega um ponto que ela expande seus galhos, aparece um galho mais torto, aparece um espinho, aparece de repente os botões, mas vai florir. E aí nós estamos falando da adolescência, né? Os problemas que na adolescência, mas de repente vem a primavera, as flores da adolescência, da juventude, e vem os frutos da madureza, e vem as sombras da idade avançada. Todos nós passamos por essas etapas, não tem como. E nós, o que nos diz a espiritualidade maior aqui, é da oportunidade que nós temos de aprender a nos respeitarmos um ao outro em cada uma dessas etapas. Quando eu sou criança, eu devo aprender a respeitar os meus iguais e os mais velhos, jovem, adulto e idoso. Respeitar o idoso, respeitar o adulto, respeitar o jovem, respeitar a criança. Ou seja, respeitar o próximo como a mim mesmo. Quem é meu próximo? São todos os espíritos criados por Deus, porque Ele é o Pai. Nós somos todos irmãos. Não importa a fase em que nós nos encontremos, a etapa desse ciclo reencarnatório em que nos encontremos. Nós somos espíritos criados da mesma forma, iguais por Deus. Com relação a alguns dados que eu disse que traria para nós voltarmos à reflexão dentro da doutrina, é interessante nós sabermos que existem sim muitos idosos já. Não são poucos os idosos. A Organização Mundial da Saúde nos diz que a partir do ano 2025, o Brasil terá a 6ª maior população de idosos do mundo. Hoje, as grandes populações de idosos estão principalmente nos países europeus, onde a natalidade caiu assustadoramente, onde as civilizações originárias tendem ao desaparecimento. E nós começamos esse processo, também aqui no Brasil. A pastoral da pessoa idosa, que é da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, traz um relato preocupante, apenas dados da preocupação. Ela diz que na realidade existem milhares e milhares de pessoas idosas que vivem em situação de isolamento, abandono, fisicamente fragilizadas, negligenciadas e que sofrem maus tratos, principalmente da família. E o Instituto Israelita de Responsabilidade Social, Albert Einstein, em meados da década passada, realizou um estudo muito intenso com 500 idosos. Aí dentro desse processo, eles abordaram religiosidade, qualidade de vida, independência, cognição, depressão, nutrição, atividade física, exames laboratoriais, questionários que foram aplicados para medir aquilo que os idosos tinham para dizer. O resultado também foi preocupante. Tiraram daí várias conclusões. Entre elas, nós temos que grande parte da população de idosos vive em situação de risco. Muito delas em face do tabagismo, do alcoolismo e da permanência indefinida em casas chamadas casas de repouso, ou asilos, ou casas de longa permanência, sem os cuidados de familiares, onde familiares não mais aparecem. Dentre esses pesquisados, então, eles observaram que 33% dos pesquisados sofriam de depressão. E esses que sofriam de depressão não tinham qualquer ligação com
religiosidade, não eram dados à oração, não eram dados a qualquer envolvimento religioso, espiritual, e nem tinham envolvimentos comunitários. Eles se isolavam. Desses que viviam, naquela época, já em casa de longa permanência, o número desses já correspondia ao dobro daqueles idosos dos seus familiares. E aí nós temos que começar a nos perguntar, e quando eu chegar lá? Para quem ainda não chegou. Dos 67% de idosos, aqueles pesquisados, que não estavam naquele processo depressivo, etc., 80% desse índice ligados à religiosidade, ligados à oração, ligados às atividades sociais, à espiritualidade, de alguma forma eram espiritualizados. E nem precisamos insistir muito, porque quem acompanhou os noticiários dos últimos dias viu que a Sociedade de Cardiologia recomendou que os cardiologistas, em seus consultórios, falem sobre a questão espiritual com os pacientes. Não é para doutrinar os pacientes, mas para ouvir os pacientes, ver até onde eles têm alguma espiritualização, porque definitivamente a maciça maioria dos bons cientistas entendeu de vez que só remédio, só faca ou furo no corpo não adianta. A religião tem que ter espiritualidade. Nós precisamos desenvolver o nosso lado espiritual. Aqui no nosso estado, a Política Nacional do Idoso identificou na década passada, aliás, em 2016, que, dados da década passada, 45% da população já era de idosos. 45% da população, na década passada, ao fechar o ano de 2010, já era de idosos. E outro dado interessante é que de 2000 a 2010, a população de idosos cresceu 84,5%. A natalidade está caindo. Nós estamos vivendo mais. Então a tendência efetivamente é de termos muito mais idosos do que pessoas jovens em pouco tempo. Isso é um declínio da própria civilização. O que isso significa? Principalmente que muitos de nós, muitas pessoas, principalmente mais jovens, estão deixando de cumprir a lei da reprodução, que é a primeira das 10 leis naturais. Por isso, biologicamente, nós temos homens e mulheres. É para que se cumpra a primeira das leis naturais, que é a lei da reprodução. E na maciça maioria das vezes é por questões egoísticas. Porque aí não vou ficar cuidando de filho, dá muito trabalho, ou não vou estragar o meu corpo, já ouvi muito, não vou deixar o meu trabalho, vou parar de viajar para ter filho, cuidar de filho, esquecendo os compromissos que nós assumimos antes desta reencarnação para esta reencarnação. Significa dizer então que nós estamos ficando velhos? Tudo é questão de ponto de vista, não é? A palavra velho indica uma qualidade, com a palavra novo, com a palavra bonito, feio. Ele qualifica um sujeito. Então, se é uma qualidade, nós só ficamos velhos se nós quisermos. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito que habita o corpo. É uma questão de opção.
Não existe como fugirmos de ficarmos idosos fisicamente. Não existe como fugir. E de acumularmos experiências novas nessa nova existência. Disso nós não fugimos. Isso é uma contingência. Agora, entre cairmos, entre desistirmos, entre só queremos dormir, não queremos mais ler, não queremos mais estudar, às vezes tem preguiça até de ver um filme bom na televisão, tem uma novela, um jornal, não tem mais expectativa pelo dia novo, pela noite que chega, não tem mais vontade de sorrir, de sentar, de conversar, perde a condição de vitalidade por desânimo. Isso é se jogar nas cordas, isso é ficar velho. E não são só os idosos que fazem isso, não. Tem muita gente nova que se joga nas cordas, que não quer nada com nada. E vai ficando velho ainda muito cedo. Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos que a idade faz parte das várias etapas da nossa existência e que nós continuamos, como dissemos no início, sendo o mesmo espírito do início ao fim dessa existência física. Jesus, numa conversa com seus discípulos, esclarece bem essa questão a Simão, ser relatado numa das obras do irmão X. Simão, dentro daquele diálogo que estavam travando, ele faz uma pequena queixa para Jesus acerca da sua idade. Já estava se sentindo um pouco cansado. E Jesus diz para ele: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo, aqui, não interessa. Antes de tudo é preciso ser de Deus. Novamente, irmãos, o espírito é o mesmo. Não importa a idade do corpo. Então, ser velho neste mundo é do corpo físico, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós somos do mundo, somos do universo. Somos filhos do universo. Fomos criados para o universo, para a eternidade. E estamos estagiando nesse planeta porque coincide com o nosso estágio evolutivo. E nós temos a responsabilidade de aqui estarmos para ajudarmos no processo evolutivo desse planeta. Mas não interessa, nos diz Jesus, ser novo ou velho aqui. Interessa é ser de Deus. E o que é que Deus quer? Aquilo que Ele encarregou Jesus e a espiritualidade amiga de nos trazer. A lei do amor. É isso que nós precisamos aprender. Amar o próximo como a nós mesmos. A lei do amor. A lei de caridade. Isso é ser de Deus. É aprendermos em cada etapa da nossa existência. Que se hoje eu sou criança, amanhã eu serei jovem, adulto, idoso, e eu vou me encontrar nesta existência, em cada uma das condições, em cada uma das etapas que eu estou, com irmãos com quem eu já trilhei em outras existências físicas, em etapas de vida diferentes. Se como criança eu sofro maus tratos de um adulto, quem me garante que como adulto eu não maltratei criança noutra existência? Se inverter, se quando idoso eu maltrato, mas garante que quando mais jovem não maltratei idoso e vice-versa. A lei de causa e efeito, ela é inflexível. Nós podemos minorar os seus efeitos, mas não escapamos dela. Tudo aquilo que nós demos causa, nós vamos ter que responder por ela. A semeadura é facultativa. Nós semeamos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Não tem como plantarmos cactos e colhermos, e nem o oposto. O nosso maior problema é entendermos
essa dualidade entre corpo e espírito. Nós vivemos mais uma condição hedonista, não é? Como eram os antigos gregos, antigos romanos, que até incentivavam a eutanásia daqueles mais velhos, né? Aqueles anciãos que já não tinham mais condição de ajudar em nada. Mas mesmo assim, antes disso, aproveitavam os anciãos, como a maciça maioria das nações aproveitavam os anciões nas suas cidades, na própria nação, dentro dos conselhos de anciãos. Eram os conselhos de anciãos que faziam o papel dos auxiliares do governo, indicando condutas, indicando caminhos para normatizar isso ou aquilo, políticas de desenvolvimento, como tratar com o inimigo, se instalava a guerra, não instalava, como investir aqui ou lá, pela sua experiência. Porque tinham vivido muito, tinham passado por todas as experiências que o novo governo passava. E hoje, principalmente aqui no Ocidente, onde nós nos encontramos, em face de um equívoco muito grande em que nós somos mantidos pelo cristianismo, principalmente pela Igreja Católica, nos ameaçando com o fogo do inferno, ou na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, com o purgatório, muito remotamente, direto para o céu, para ficar cantando hosanas pela eternidade toda. E nós nos criamos assustados. Nós sabíamos que nós éramos um corpo que tinha uma alma, e não uma alma que habitava um corpo. Nós éramos um corpo que tínhamos uma alma, e que a nossa alma ia pagar o pato pelo que nós fizéssemos. Ela que ia queimar no fogo depois. Somado a esses enganos, de não entender bem essa relação de alma, de corpo e espírito, ainda nós temos o problema do nosso processo evolutivo, um tanto atrasado. Nos deixamos levar pela maciça propaganda e nos envolvemos no consumismo. Hoje, principalmente a televisão, as revistas também mostram que a importância está em ser jovem, sarado, mesmo que esse sarado seja um monte, né, de bomba ou de silicone para deixar o corpo saradaço, que bebe tudo quanto é tipo de cerveja, nunca vi ninguém bêbado, que tem carrões, que vive uma vida de nababo, só usa grandes marcas. Isso é que tem valor, isso é que é vendido para nós, nas propagandas, nas novelas, nos filmes, é isso que é vendido para nós. E nós, incautos, tolos, vaidosos, orgulhosos, de cuidarmos de nós mesmos, nós, seres espirituais. Se nós formos perguntar para um oriental acerca da sua idade, é possível que ele responda assim: o meu corpo é jovem, se ele for jovem, ou o meu corpo é idoso, se ele for idoso. Se perguntarmos eventualmente acerca da sua saúde, ele vai dizer: o meu corpo está com os probleminhas. Não, meu corpo está perfeito. Ele não diz eu estou doente. É uma visão muito diferente da nossa de ver as coisas. Emmanuel nos ensina que mocidade e velhice são etapas passageiras do progresso do espírito. Não podem significar, a mocidade e a velhice, não podem significar senão meras expressões de uma vida física que finda com a morte. Sarado ou não, todos vão findar com a morte do corpo físico. O que permanece é o espírito e o que nós granjeamos para ele.
Continua, não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio, ou almas profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. E aí tem Manuel Filomeno Miranda também diz, os espíritos são almas dos homens com as suas qualidades e imperfeições. Joana de Ângeles vai no mesmo sentido. André Luiz vai no mesmo sentido. Então temos várias menções a esse respeito. Nós somos, na verdade, a soma daquilo que fizemos de nós mesmos em todas as nossas existências. E o idoso, como é que fica? Será que todos nós temos a condição de alcançarmos uma vida saudável? Alcançarmos uma idade avançada saudável? Sim, todos nós temos essa possibilidade, salvo aquelas questões, muitas questões que nós temos de ordem até kármica, né? Nós temos muitas questões de ordem provacional, nós pedimos uma aprovação, podemos evitar. Agora, mesmo em estado de provacional, nós podemos levar uma vida produtiva até o final dos nossos dias. Vamos lembrar, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, Chico. Ele tinha pouco problema de saúde, né? Ele tinha pouco problema de saúde. Até a hora do adeus, ele ficou nos ensinando, ele ficou pregando o amor para nós. Se nós formos lembrar, por exemplo, de Verdi, Verdi, compositor italiano, que aos seus 60 anos de idade compôs Maravilha de Aida, aos 74 Otelo, e aos 84 as 3 imorredoras páginas religiosas Ave Maria, que todos conhecemos, Stabat Mater e Te Deum, aos 94 anos de idade. Picasso, aos 91, ainda criava suas obras. Churchill desencarnou com 91 anos de idade, a maior pilastra da resistência na Segunda Guerra contra os nazistas, o maior líder da resistência, desencarnou prestando fabuloso serviço social para toda a humanidade. E aí, vamos lembrar de Einstein, Thomas Edison, Albert Schweitzer, Pasteur, Fleming, Adenauer, Bertrand Russell e tantos outros que permanecem vivos entre nós. Tudo praticamente após os seus 70, 80 e 90 anos de idade. As grandes invenções, as grandes descobertas, as suas ideias, os seus ideais. Quanta coisa eles nos deixaram que nós vivemos hoje. Eles são eternos. E deixaram justamente no período da árvore com copa frondosa. Não foi no período das flores e nem dos frutos. Foi no período da sombra. Quando adquiriu a copa do conhecimento, a copa da experiência, a copa da sabedoria. Que tal se nós lembrássemos ainda do Divaldo, há pouco falado pela nossa irmã Lisiane? Já deixou os 90 para trás. Enche auditórios imensos pelo mundo afora, distribuindo a boa nova, distribuindo palavras de amor, ensinando. Onde é que ele busca essa força? Lembra o que Jesus disse para Simão? Não importa ser velho ou novo neste mundo, o que importa é ser de Deus. Então, irmãos,
Nada justifica. Nada justifica. Ainda mais jovens, eu, dizendo nós, mas eu não sou ainda mais jovem, né? Já estou mais idoso. Mas os mais jovens, nada justifica que enquanto mais jovens, nós não comecemos a nos preparar para chegarmos à idade mais avançada. Nós, adultos, que não nos preparemos também. Que não ensinemos os nossos pequeninos a respeitar os mais idosos. Porque aquele espírito, num corpo pequenino, será o mesmo espírito naquele corpo definhando com o peso da idade física. Nada justifica não ter-se tempo para conversar com o idoso. Hoje acontece também com crianças e adolescentes. Muitas queixas, muitas crianças e adolescentes entrando em depressão e até cometendo suicídio por falta de tempo dos pais para conversarem com eles. Há cerca de 3 anos atrás, o Corpo de Bombeiros retirou a menininha de 8 anos de idade em cima de um prédio em Porto Alegre. Os vizinhos chamaram, indagado a ela o que fazia lá, ela disse que ia cometer suicídio. Por quê? Porque ela é apenas a querida. Oi, querida, tchau, querida. Ela que disse. Pai e mãe entravam em casa, era oi, querida, e saíam dizendo tchau, querida. Então, muitas vezes, alguém pode estar no meio de uma multidão e na maior das solidões. Nada justifica que nós não consigamos observar as pessoas que estão em solidão. E hoje nós estamos falando de idoso, mas ele é o espírito que vem desde o broto até a queda da folha. O mesmo espírito. Nada justifica que nós não tenhamos para com os problemas que o idoso possa apresentar. Nada justifica esquecer o idoso no hospital. Está doente? Vai para o hospital. Doutor, deixa mais agir, pelo amor de Deus, vai para casa, vai me torrar. Nada justifica. Porque quando esse que achava que ia ser torrado, era bebê, foi carregado muito no colo por aquele que ia torrar, queimando em febre, com noites de sono perdidas, para criá-lo. Nada justifica o desinteresse nosso pelos interesses de um idoso, ou de uma criança, ou de um jovem, ou de alguém. Então, queridos irmãos, mais uma vez, por uma outra forma, está cheio de formas diferentes para nos chegar o princípio, o fundamental ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como? Só desejando para o idoso aquilo que nós desejamos que quando formos idoso façam conosco. Só desejando para a criança aquilo que nós queremos que quando voltarmos a ser criança, e voltaremos logo, logo, porque depois de idoso vamos para a erraticidade e voltaremos lá na fecundação, embrião, bebê, criança. Da mesma forma, são etapas de ciclos reencarnatórios. Então nós vamos continuar passando por essas etapas, por esses ciclos, até que aprendamos a respeitar os nossos irmãos, que são todos encarnados e desencarnados, porque todos são espíritos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Obrigado, irmãos, e até mais. Agradecemos ao Sr. Montenor pelas palavras e que, rogando a Deus